Irmãos queridos, abramos a Escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, dando sequência à nossa exposição do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Aqui nós temos um resumo do livro, se poderíamos dizer assim, ou da mensagem de Jesus, de acordo com Marcos, e que introduz o início do ministério de Jesus na região da Galileia. Marcos capítulo 1, de 14 a 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós já vimos qual o objetivo pelo qual Marcos escreveu esse Evangelho. Esse Evangelho, ao que tudo indica e pelo que nós sabemos, e de acordo com a tradição da igreja, ele foi dirigido aos crentes que moravam em Roma e tinha como objetivo mostrar que aquele que foi crucificado era, na verdade, o poderoso Filho de Deus. O Evangelho de Marcos é uma apologia que Marcos faz da cruz de Cristo. E era necessário porque Roma era uma cidade, capital de um império, que valorizava a força e o poder e o domínio. E a ideia de um Messias, um rei, que havia sido rejeitado, humilhado, torturado e morto numa cruz, era muito estranho para os romanos. Então Marcos tem como objetivo nesse evangelho mostrar que, apesar que o seu sofrimento era necessário para a redenção do seu povo, e que na verdade ele era o Filho de Deus, aquele que virá em glória para reinar sobre tudo e sobre todos. E por esse motivo que Marcos se concentra mais nas ações de Jesus do que nas palavras, é a razão pela qual ele é mais curto, porque ele foca nos atos de Jesus, e esses atos demonstravam o seu grande poder e a sua autoridade. No início do Evangelho de Marcos, 3 episódios são registrados e que tem a ver com a preparação de Jesus para o seu ministério. Primeiro é o aparecimento de João Batista, um profeta, na região do Rio Jordão, ao norte, lá no deserto da Judeia, pregando o batismo de arrependimento e dizendo que o Messias estava chegando. Em seguida, o Messias chega. Jesus é batizado no Rio Jordão, os céus se abrem, o Espírito Santo desce como pomba sobre ele e a voz do céu diz: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Depois Jesus é impelido pelo Espírito Santo, do qual agora ele estava cheio, ao deserto, às regiões mais profundas do deserto, onde durante 40 dias ele é testado, ele é provado, ele é colocado sob a influência de um espírito poderoso, que é o príncipe desse mundo, o rei das trevas, Satanás, o adversário, que de todas as formas tentou levar Jesus a pecar contra Deus, à semelhança do que ele já tinha feito, Satanás já tinha feito muito tempo atrás, lá no Jardim do Éden, com o primeiro homem. Mas agora Cristo, sendo um antítipo de Adão, sendo aquele que Adão prefigurava, resistiu às tentações, saiu vitorioso daquele confronto com Satanás, o príncipe das trevas. E agora o próximo episódio que Marcos nos narra é esse que nós lemos aí, do verso 14 a 15, em que Jesus, tendo ouvido que João Batista, o próprio que havia anunciado a sua chegada, tinha sido preso, ele vai para a Galileia, que era a região onde João Batista estava ministrando. E ali ele prega o Evangelho de Deus, e a mensagem do Evangelho é que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu gostaria então de, nessa manhã, ver com vocês 2 ou 3 pontos aqui da passagem que nos ensinam a respeito dessa mensagem que Jesus pregou e que, na verdade, era a mensagem que ele pregou durante todo o seu ministério.
E vamos começar fazendo aqui uma observação. Embora Marcos não mencione, entre o verso 13 e o verso 14, há mais ou menos o espaço de um ano. É que na sequência a gente pensa que é uma coisa atrás da outra, mas entre o verso 13 e 14 decorreu cerca de um ano. Logo depois do batismo e da tentação, ele foi para Galiléia, uma vez, onde, de acordo com o Evangelho de João, ele transformou água em vinho. E de lá ele voltou para a Judéia para celebrar a Páscoa, onde ele purificou o templo, expulsou os vendedores do templo e à noite encontrou-se com Nicodemos. E aí começou a tradição de que todo Nicodemos é crente. E aí ele começa a pregar abertamente em Jerusalém a respeito do reino de Deus, e começa então a hostilidade dos fariseus e dos líderes religiosos. Então, quando ele percebe que a inimizade contra ele está crescendo, ele tem notícias então de que João Batista havia sido preso pelo rei Herodes. Então ele sai de Jerusalém e vai para a região da Galiléia. E é no caminho que ele passa por Samaria e encontra a mulher samaritana. O episódio está lá em João 4. E então ele chega na Judéia, e ali, então, é onde nós estamos aqui no verso 14. Na verdade, essa vinda para a Galiléia era a segunda vinda dele para a Galiléia. Mas na primeira ele ainda não estava pregando publicamente o Evangelho. Ele foi no casamento, transformou água em vinho, estava ali entre os seus parentes, mas o início do ministério público de Jesus é nessa segunda vinda para a Galiléia, quando ele tem notícia de que João tinha sido preso. A razão por essa lacuna, como eu disse, é que Marcos está interessado em narrar as obras de Jesus durante o seu ministério público, porque seu propósito é provar que ele era, na verdade, o Filho de Deus, crucificado em fraqueza, mas ressuscitado em poder. Vamos ver então, depois dessa observação inicial, o que Marcos nos diz a respeito do início do ministério público de Jesus. A ocasião que Marcos sinaliza é essa que está no verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia. Marcos só vai nos dar os detalhes da prisão de João lá no capítulo 6, aqui desse evangelho. Lá nós vamos ler que Jesus, antes de Jesus vir para a Galiléia, enquanto ele estava na região da Judéia, Herodes Antipas, que era o governador da província da Galiléia, havia se casado com Herodias, que era mulher do seu irmão. E era uma situação pecaminosa, era uma daquelas relações que eram proibidas no Antigo Testamento, o tipo de relação ilícita. E João Batista, então, que estava ministrando naquela região, que era do tetrarca, Herodes Antipas, ele começa a denunciar de maneira pública o pecado do rei e dizer que ele estava pecando contra a lei de Deus e que aquela relação era uma relação pecaminosa e que Herodias estava cometendo adultério. E não somente de maneira pública, mas aparentemente João havia, em particular, conversado com o rei. De maneira direta, tinha dito a ele que ele estava vivendo em adultério. Herodes aparentemente não se importava muito com o que João Batista dizia, mas a mulher ficou, não gostou de ser chamada de adúltera, e tanto fez que o marido mandou prender João e o lançou num calabouço, provavelmente numa das masmorras lá perto do Mar Morto. E algum tempo depois, ainda por influência da mulher, que estava muito irada por ter sido chamada de adúltera, nós conhecemos a história de como a filha dela dançou, agradou Herodes, e Herodes disse: o que é que você quer que eu lhe dê? E a moça disse, influenciada pela mãe: eu quero que você me dê a cabeça de João Batista num prato. E então Herodes, contra a sua vontade, mandou decapitar João, que foi quando Jesus já estava há muito tempo em seu ministério público. Isso vai aparecer só no capítulo 6 aqui do Evangelho de Marcos. Mas aqui, nesse momento, Marcos apenas diz isso, que Jesus tomou conhecimento da prisão de João. Algum tempo depois, João vai ser morto. Mas aqui no momento, é apenas a sua prisão. E Jesus, então,
entende que está na hora dele sair da região lá de Jerusalém, da Judeia, e encaminha-se para a Galileia. Aqui é importante mencionar, no verso 14, que, na verdade, literalmente está escrito assim: depois de João ter sido entregue. Por que isso é interessante? É porque esse verbo entregar, na forma como ele está aqui, é usado por por Marcos, 4 vezes nesse evangelho, para se referir ao fato de que Jesus foi entregue a Pilatos, Jesus foi entregue aos judeus, Jesus foi entregue aos romanos e Jesus foi entregue à morte. Ou seja, esse verbo, ele é o que a gente chama na gramática grega um passivo divino, ou seja, é um verbo cuja ação é feita por um autor silencioso e que geralmente é Deus. Em outras palavras, essa entrega de João à prisão era um ato de Deus utilizando-se de Herodes e de Herodias para cumprir o seu cronograma, cumprir o seu plano na história. Mais tarde vai ser o mesmo verbo para dizer que Jesus foi entregue a Pilatos. E quem entregou Jesus a Pilatos, na verdade, o próprio Jesus disse a Pilatos: se de ti, se do alto não tivesse sido dado poder, de forma nenhuma você teria essa autoridade sobre mim. Deus agindo na história, no tempo dele, chegou o momento do seu servo João ser preso depois de ter servido fielmente. Por que Jesus, então, começa o ministério público depois que João foi entregue à prisão? E nós sabemos que Deus estava por detrás disso. Para cumprir o que João tinha dito, que depois dele viria o Messias, e para evitar uma crise prematura lá em Jerusalém, um conflito com a liderança religiosa. Não estava na hora ainda de Jesus confrontar os escribas e fariseus. Então percebam que nós não devíamos estar ansiosos por ser mártires. Quando Jesus viu que o clima estava ficando hostil e que poderia desembocar numa crise, ele sabe que não é a hora dele ainda, então ele sai da Judeia e vai para a Galileia, aproveitando que ele tinha ouvido falar da morte de João. Galileia era uma das 4 províncias da Judeia, ela ficava mais ao norte, ao norte da Judeia, e onde Jesus havia sido criado. Sem nenhuma ofensa, já que eu sou de lá, equivaleria ao Nordeste hoje. Ou seja, era uma região de grande população de gentios, de gente mais pobre, já estava beirando os limites de Israel, estava longe da capital, e foi naquela região que Jesus foi criado, não é? Tanto é que, quando disseram a um dos discípulos de Jesus que ele era da Galileia, qual foi a pergunta? Lá de Nazaré da Galileia pode vir alguma coisa boa, não é? Exatamente por causa da reputação da Galileia, mas é para lá que Jesus vai e é lá que ele vai exercer boa parte do seu ministério. Muito bem, isso aqui para a gente colocar o cenário. Agora vamos ao que Marcos nos diz aqui, em que consistiu o ministério de Jesus. Diz que, no final do verso 11, verso 14, que Jesus foi para a Galileia, depois que João foi preso, pregando o evangelho de Deus. Ou seja, quando Jesus chega na região da Galileia, ali ele começa agora a pregar publicamente. Pregava nas vilas, pregava nas aldeias, pregava nas sinagogas. Vocês têm que lembrar que naquela época, toda aquela região era salpicada de pequenas vilas, muitas delas ao redor do mar da Galileia, colônias de pescadores, então muito ministério à beira-mar, também mais no interior, onde havia vilas que dependiam da pecuária e da agricultura. Toda aquela região, Jesus começa a proclamar, a pregar o reino, o evangelho de Deus, que era o tema da sua mensagem. Lembrando aqui que pregar é um verbo que indica proclamar, era o verbo que era usado quando um arauto do rei chegava numa vila para trazer uma mensagem do rei. Naquele tempo, a comunicação era feita dessa forma. O rei passava uma lei, passava um decreto, tinha uma informação, uma convocação, e os seus arautos saíam a cavalo por todas as partes do reino, chegavam na praça pública de uma cidade, reunia a população, e ele desenrolava lá e proclamava em alta voz o decreto do rei.
Então esse verbo que é usado aqui, dizendo que Jesus pregava, é o mesmo verbo para indicar a leitura do mandado do rei pelo um arauto, que é o verbo proclamar, que foi traduzido aqui como pregar. Significa que Jesus, então, fazia praticamente a mesma coisa. Chegava na cidade publicamente, onde ele podia encontrar um público, ele ia nas sinagogas, porque ele era um judeu, e ali ele proclamava o edito, a boa notícia, não do rei terreno, mas do rei dos céus, porque é dito aqui que ele proclamava o evangelho de Deus. A palavra evangelho, todo mundo conhece, significa uma boa notícia. Você já encontra essa palavra no Antigo Testamento: quão formosos são os pés daqueles que sobre os montes anunciam coisas boas. Boas novas, notícias alegres, notícias que vão fazer as pessoas felizes. E era isso que Jesus proclamava, que ele tinha uma boa notícia, que ele tinha uma notícia que vinha da parte de Deus. É isso que o Evangelho de Deus quer dizer. Ou seja, Deus está trazendo uma notícia, algo novo para vocês, que vai alegrar o coração de vocês. E quais eram essas boas notícias? Na verdade, a gente começa a se perguntar em que sentido eram boas. Porque olha aqui, verso 15. Jesus dizia, primeira boa notícia, o tempo está cumprido. Segundo, o reino de Deus está próximo. E aí em seguida ele apresenta duas demandas da boa notícia. Arrependei-vos, a primeira, e crede no Evangelho. Então, essa era a boa notícia que Jesus começou a proclamar em todo lugar. Vamos tentar entender por que era uma boa notícia e por que não era. Primeiro, ele diz que o tempo está cumprido. A que Jesus se refere? A palavra tempo aqui, ela não significa... Tem duas palavras para tempo na língua grega. Tem a palavra cronos, que significa o tempo que você pode medir no relógio. É de onde vem cronologia, cronológico, não é? A gente conhece essa palavra em português. Mas tem uma outra palavra em grego para tempo, que é kairos, que não significa tempo do relógio, mas significa ocasião oportuna, o tempo certo, o momento correto. E via de regra, kairos é usado para o tempo da intervenção de Deus. Exemplo, Paulo diz, na plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho. A palavra lá é kairos, não é cronos, mas kairos. Aqui, quando Jesus diz, o tempo está cumprido, ele não está usando a palavra cronos, que significa um momento no calendário, mas usando aquela palavra que significa o tempo oportuno, a ocasião determinada por Deus, o momento que Deus escolheu, a oportunidade de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo que aquele momento em que ele está pregando, aquele momento em que ele se apresenta no cenário da história, é no tempo que Deus havia determinado e antecipado. E ao que Jesus se refere? Ele estava se referindo àquilo que os antigos profetas de Israel tinham dito, aquilo que os grandes profetas haviam anunciado e registrado em seus livros, que um dia o Messias haveria de chegar, que um dia a nação de Israel seria restaurada a sua glória, e que o reino de Davi outra vez seria levantado, que um descendente de Davi se assentaria no trono, e que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a nação, e que seria o grande tempo da salvação aguardado pelos judeus. Esse era o tempo que João Batista também vinha anunciado. João Batista estava dizendo, depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Eu batizo com água, disse João Batista, mas aquele que vem depois de mim batizará com o Espírito Santo. Ele vai jogar o trigo no celeiro, vai salvar, e ele vai queimar a palha, condenação, com fogo inextinguível. Ou seja, João Batista, que é considerado o último profeta, ele anunciou a mesma coisa que Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e demais profetas haviam anunciado,
que Deus haveria de mandar o seu Filho, o Messias, que seria o Salvador do seu povo, inaugurando um período de paz, inaugurando aquilo que os judeus chamavam de o Shalom, período de paz e de prosperidade. E é isso que Jesus então começa a anunciar: o tempo está cumprido. A minha presença, a minha pregação marca o cumprimento das antigas promessas. Em seguida ele diz: o reino de Deus está próximo. A primeira boa notícia é essa: o tempo do cumprimento das profecias chegou. A segunda boa notícia é essa: o reino de Deus está próximo. Próximo aqui é no sentido de muito perto, ali diante de todos eles. Não na proximidade, a proximidade aqui não é a proximidade temporal, né? Está perto, daqui a pouco vai chegar, não. É proximidade espacial, ele está próximo, está aqui diante de vocês. É nesse sentido que ele está próximo. Essa é boa notícia. E quando Jesus fala do reino de Deus, e aqui nós vamos precisar gastar um tempo para explicar, quando Jesus fala do reino de Deus, ele estava falando dentro da compreensão que os judeus tinham do reino de Deus, e avançando um pouco mais e discordando num certo sentido. Porque para os judeus, o reino de Deus era o reino de Israel, já que Israel era o povo de Deus. O reino de Deus significaria que Deus reinaria sobre o mundo através do descendente de Davi, e que esse reino era um reino político. Mas Jesus, quando diz o reino de Deus está próximo, ele não está se referindo ao reinado político, nacional, militar, esperado pelos judeus. Ele está se referindo ao reinado soberano de Deus sobre os corações. Que Deus estava vindo reinar sobre o coração do seu povo e de outros povos que seriam agregados. O tempo estava cumprido e o reino de Deus estava ali diante deles. E aí vem a pergunta: em que sentido essa era uma boa notícia? Porque pecadores como vocês e eu, nós estamos em rebelião contra Deus. Nós chegamos nesse mundo rejeitando o domínio de Deus no coração. Nós não queremos estar debaixo do controle da soberania de Deus. Nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Nós queremos viver da maneira que nós achamos certo. Queremos gastar nosso tempo, nosso dinheiro, usar o nosso corpo naquilo que nós queremos. Então, em que sentido o reino de Deus está próximo? É uma boa notícia, porque o rei a quem eu odeio, o rei a quem eu rejeito, está próximo, ele está chegando. Então, isso não é uma boa notícia, isso é uma má notícia. Porque quanto mais longe de mim ele estiver, melhor. Esse é o coração humano. Então, em que sentido Jesus estava dizendo: eu estou anunciando a boa nova de Deus, que o reino dele está aqui, o reino dele chegou? Em que sentido isso é uma boa notícia para pecadores rebeldes que não querem o reinado de Deus em seu coração? A resposta está na exigência que vem em seguida. É uma boa notícia porque esse rei, ele nos convoca, ele nos chama a nos reconciliarmos com ele. Ele nos chama a fazer as pazes com ele. Essa é a boa notícia de Deus, esse é o evangelho de Deus. O reino de Deus está tão próximo que nós podemos entrar nele mediante o arrependimento e a fé. O tempo está cumprido, as promessas estão se cumprindo, o Messias chegou. Por isso o reino de Deus está aqui. Ele está tão próximo que você pode entrar nele e se reconciliar com o seu rei. E essa reconciliação é mediante duas coisas. Primeiro, você tem que se arrepender da rebelião do seu coração. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Vocês têm que voltar atrás das suas atitudes, renunciar à sua autonomia, à sua rebelião e se curvar diante desse rei. E segundo, vocês têm que crer no evangelho, na boa notícia de que o Messias chegou e que eu, diz Jesus, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Se vocês se arrependerem, se vocês crerem nisso, o evangelho de fato será uma boa notícia, porque vocês vão se reconciliar com esse rei e entrar no reino dele. Mas se vocês se rebelarem, vai acontecer o que João Batista disse: o machado está posto à raiz das árvores.
todo aquele que não produz bom fruto é queimado e lançado no fogo. Quando o Messias vier, ele virá com a pá, e ele vai pegar a palha e vai jogar e queimar no fogo inextinguível. Jesus, essa era a pregação de Jesus. O tempo chegou, o tempo do cumprimento, o dia da salvação, o dia da redenção. O Rei está vindo, o Rei está aqui, o reino de Deus está próximo. E esse Rei nos chama para a reconciliação. E o caminho da reconciliação é o arrependimento dos nossos pecados e a crença no seu Filho Jesus Cristo. E se nós fizermos isso, nós seremos parte desse reino. Aqui eu preciso explicar, irmãos, que havia uma profunda diferença entre a expectativa dos judeus quanto ao reino de Deus e o ensino de Jesus sobre esse reino. Para começar, essa pregação de Jesus de que o reino tinha chegado, mas que os judeus precisavam se arrepender e crer em Jesus para entrar nesse reino, era muito estranho para os judeus, porque os judeus achavam que eles eram filhos de Abraão, eles eram o povo de Deus, Deus estava de boa com eles, não tinha nada errado na relação entre eles e Deus. Então, como assim me arrepender? Arrepender de quê? Eu sou filho de Abraão, fui circuncidado, eu guardo as obras da lei, eu vou para a sinagoga, eu escuto Moisés todo sábado, a semelhança do jovem rico, né? Desde a minha mocidade, eu não cometi adultério, não matei ninguém. Como assim me arrepender? É que os judeus e Jesus tinham duas diferentes concepções do que era o reino de Deus e como ele haveria de vir. E isso aqui é importante para que nós entendamos. Para os judeus, os profetas de Israel haviam anunciado um reino que seria um reino terreno, que seria marcado pelo domínio do mundo exercido pela nação de Israel. Quando o Messias viesse, era um Messias guerreiro, montado num cavalo, liderando exércitos poderosos que libertaria a nação de Israel e faria com que a nação de Israel, que agora estava debaixo do jugo dos romanos, se tornasse a principal nação da terra. E o descendente de Davi se assentaria do trono, e lá de Jerusalém haveria de governar sobre todo o mundo. Todas as nações viriam prestar tributos a Israel, e assim a glória de Deus, o reino de Deus se instalaria no mundo. Deus derramaria o seu espírito sobre todas as nações, e aí haveria um reino de paz, que os judeus chamavam de o Shalom. Shalom significa paz, esse período de paz e prosperidade. Ou seja, eles entendiam que a vinda do Messias era uma só. Mas o que Jesus ensina é que o reino de Deus viria em duas etapas. Na primeira etapa, o rei vem se reconciliar com seus súditos. Na primeira vez, ele vem oferecendo perdão e reconciliação. Na primeira vez, o rei vai morrer na cruz, vai dar a sua vida pelos seus, vai ser humilhado, vai ser rejeitado, vai ser morto e sepultado. Ele vem primeiro como servo, ele vem primeiro para dar sua vida por muitos. É isso que o judeu não entendia. Mesmo que lesse Isaías 53, que fala das dores e da morte do servo do Senhor, ele foi crucificado pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele foi traspassado pelas nossas faltas. Está tudo lá no Antigo Testamento, mas os judeus não tinham percebido isso. Então esse reino que Jesus anuncia, ele é em primeiro lugar um reino espiritual. É a conversão dos nossos pecados, é a humilhação pelas nossas faltas, a renúncia dos nossos pecados e a sujeição ao Rei. E Ele passa a governar em nossos corações, Ele reina em nossos corações. Então, o reino de Deus, no momento, Ele é de natureza espiritual, Ele é invisível, Ele está entre nós. Mas agora, esse Rei que ressuscitou dos mortos, Ele virá uma segunda vez. Aí sim, quando Ele vier em glória a segunda vez, então Ele vem para estabelecer o seu reino sobre o mundo, nesse mundo. Os ímpios serão definitivamente lançados no inferno, Satanás será lançado no inferno, Ele haverá de julgar todas as nações e Ele estabelecerá o novo céu e a nova terra, onde reina a justiça e onde nós estaremos com Ele para todo sempre. Nós estamos vivendo nesse período entre as duas vindas.
O reino já veio, mas ainda não na sua plenitude. A falta de compreender isso gerou, primeiro, a rejeição de Jesus. Quando Jesus disse: eu sou o Messias, o reino de Deus está aqui entre vocês, os judeus disseram: como? Como você é o Messias? Você é de Nazaré da Galileia? Você não tem letras. Quem é você? Quem é você? E rejeitaram Jesus, porque eles estavam esperando esse Messias político. E Jesus se apresenta humilde, manso, andando com pecadores e publicanos, cercado de pecadores, e dizendo: o meu reino não é desse mundo. Os judeus o rejeitaram. Os próprios discípulos não entenderam. Pedro, quando Jesus disse que ia morrer na cruz, Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, isso não vai te acontecer. E quantas vezes os discípulos estavam pensando que Jesus ia trazer o reino, não é? Tanto é que quando Jesus entra em Jerusalém a última vez, eles montam Jesus num jumento, né? Começam a jogar as túnicas e palmas e dizendo: glória, aleluia, hosana, bendito que vem no nome do Senhor, pensando que Jesus estava entrando em Jerusalém para tomar o trono de Davi, quando Jesus estava em Jerusalém para morrer na cruz. Eles não entenderam. Só depois que Jesus ressuscitou é que os discípulos entenderam que o reino vem em duas etapas. A primeira, em que o rei vem como servo, para morrer pelos pecados, dar sua vida por muitos, resgatar os que são seus, nos redimir das nossas iniquidades. E na segunda, quando ele vier em glória, aí sim, para reinar sobre o mundo juntamente com aqueles que são seus. Queridos, o que é que nós podemos aprender de tudo isso, caminhando para a conclusão? Eu quero destacar alguns pontos que já foram mencionados. O primeiro deles é esse, que o reino de Deus já veio. O reino de Deus já começou, já está entre nós. Os judeus continuam esperando o Messias, mas para nós, Jesus de Nazaré é o Messias, e ele já inaugurou o reino de Deus aqui nesse mundo. E nós estamos aguardando a sua segunda vinda, vivendo nesse período entre as duas vindas. O já veio, mas ainda não na sua plenitude. Segunda coisa, nós aprendemos que esse reino, por enquanto, ele não consiste em manifestações terrenas, externas, políticas do domínio de Deus nesse mundo. É uma ilusão pensar que qualquer construção humana, qualquer busca da paz, qualquer política externa de paz mundial, de prosperidade mundial, equivale ao reino de Deus. Porque nessa fase, Deus está ocupado em trazer os que são seus para debaixo do seu reinado espiritual. Isso não quer dizer que a igreja não possa se envolver com as coisas externas, como política, economia e assim por diante, mas é uma utopia e é uma ilusão pensar que os homens irão construir o reino de Deus. O reino de Deus nesse mundo, a paz que nós buscamos, a justiça que nós procuramos, só acontecerão quando o rei voltar. E ele é que vai estabelecer esse reino de paz e justiça aqui nesse mundo. Por isso erram grandemente aqueles que querem identificar o reino de Deus com o avanço social, com a ideologia política, com a prosperidade de uma nação ou coisa semelhante. Terceira coisa, nós aprendemos que para entrar nesse reino, o caminho é o arrependimento e a fé. Não são as obras, não são as nossas práticas, não é a nossa religião, porque isso foi anunciado primeiro para os judeus. Se tinha uma religião certa naquela época, era a religião dos judeus, que foi aquela que Deus revelou a Moisés. Ainda assim, Jesus disse aos judeus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não há outro caminho para entrarmos no reino de Deus que não seja o arrependimento e fé no Evangelho. Terceira coisa, quarta coisa, nós aprendemos ainda que esse reino tem que se manifestar em sua plenitude. Queridos, Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Você já se arrependeu dos seus pecados? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer. Você já entrou no reino de Deus? Só tem um caminho, que é o caminho do arrependimento e a fé em Cristo como sendo esse Messias, como sendo o Redentor e o Salvador.
E agora deixe-me fazer uma segunda pergunta, e essa é para nós como igreja. Há sinais do reino de Deus entre nós? Há sinais do domínio de Deus entre nós? Se Deus está entre nós e se o reino dele está aqui, nossos corações deveriam ser corações quebrantados e arrependidos. E corações quebrantados e arrependidos, eles não são arrogantes, eles não são orgulhosos, eles não são altivos. Pessoas que foram perdoadas porque se arrependeram, elas perdoam, elas não guardam mágoa, não guardam rancor, sabem perdoar o seu próximo. Estamos vendo sinais disso aqui entre nós. Somos um povo quebrantado, somos um povo arrependido, que queremos andar humildemente diante de Deus, ou nós não perdemos oportunidade para condenar os outros, criticar os outros, fazer cobranças injustas e coisas desse tipo? Onde estão os sinais do reino de Deus entre nós? Um outro sinal é a fé, fé que Jesus é o Messias. Se nós cremos que Jesus é o Messias, onde está a nossa confiança? Na providência dEle, no cuidado dEle, de que Ele nos perdoou, de que Ele vai cuidar das minhas finanças, de que Ele vai estar comigo na minha doença, que Ele vai tomar conta das minhas necessidades. Por que que em vez de sinais do reino, nós vemos sinais de desespero, de angústia, de murmuração, de insatisfação? Onde está a alegria, o gozo de servirmos ao nosso Rei? Queridos, essas perguntas que eu faço a nós, não é daqui para lá, mas é para todos nós, inclusive para mim. Se nós dizemos que o reino de Deus está entre nós, a pergunta é: onde estão os sinais do reino? Na minha vida, na minha família, na nossa comunidade. Que Deus nos dê espírito de arrependimento, que Ele derrame sobre nós a verdadeira fé, para que a igreja não seja uma mera organização, mas a comunhão daqueles que foram alcançados pela boa notícia e que se arrependeram e creram, e que por isso podem viver como irmãos, em paz e harmonia. Amém. Oremos. Nosso Deus, te damos graças porque enviaste o teu Filho, que veio pregando o Evangelho de Deus, a boa notícia. Te damos graças porque o tempo se cumpriu há 2000 anos e porque o reino já veio. Te damos graças que pelo arrependimento e pela fé nós podemos entrar nesse reino, sermos perdoados de nossos pecados e recebidos diante de Ti. Senhor, nos ajuda a viver como uma comunidade de redimidos, de arrependidos, de pessoas de fé. Pedimos, nosso Senhor, que tenhas misericórdia de nós e nos faças digno de tamanha graça que o Senhor nos deu, perdoando-nos e encaminhando-nos. E se há alguém aqui nessa manhã que ainda não creu, que ainda não se arrependeu, ó Deus, tenha misericórdia, chama irresistivelmente como Rei soberano que és, que o teu chamado seja irresistível no coração dessa pessoa. É o que nós te pedimos, por amor do Rei Jesus. Amém.